Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, do 135ª noite. Senhor, disse-vos ontem que Behram retomara o caminho da Montanha do Fogo, contentíssimo por lhe terem os marinheiros devolvido o prisioneiro. Entretanto, a rainha Marjana não se inquietou a princípio, quando percebeu que Assad saíra. Não duvidando de que voltaria dentro em pouco, aguardou-o impacientemente. Algum tempo depois, vendo que ele não voltava, começou a inquietar-se e ordenou às mulheres do palácio que o procurassem. Estas não puderam descobrir-lhe o paradeiro, embora, vindo à noite, continuassem a procurá-lo à luz dos archotes. Alarmada, Marjana saiu e, notando estar aberta a porta do jardim, entrou por ele, percorrendo-o com as suas mulheres. Ao passar perto da fonte, percebeu uma sandália sobre a relva, imediatamente reconhecida como uma das que o príncipe usava. Aquilo, unido à água derramada sobre a borda do tanque, deu-lhe a compreender que provavelmente Behram mandara raptá-lo. Mandou então verificar se o navio continuava no porto. Sabendo depois que zarpara pouco antes do anoitecer, mas que antes uma chalupa fora buscar água no jardim, mandou avisar o comandante de 10 navios de guerra, sempre prontos a partir à primeira ordem, que pretendia embarcar no dia seguinte de manhã. O comandante fez os seus preparativos, reuniu os capitães, os demais oficiais, os marinheiros, os soldados e ficou tudo pronto à hora desejada. A rainha embarcou e, quando a esquadra se achava em alto mar, declarou ao comandante: "Quero que persigais o navio mercante que partiu do nosso porto ontem. Deixo-o a vós, se dele vos apoderardes. Caso contrário, pagareis com a vida." Os 10 navios perseguiram o barco de Behram durante 2 dias inteiros, mas em vão. Finalmente, descobriram-no ao despontar do 3º dia e, por volta do meio-dia, cercaram-no. Quando o cruel Behram percebeu a esquadra, teve a certeza de que a rainha lhe saíra no encalço e ordenou que Assad fosse espancado. Desde o embarque, não deixara sequer um dia de aplicar-lhe o mesmo tratamento. Behram ficou estarrecido quando viu que o cercaram. Conservar Assad era declarar-se culpado. Tirar-lhe a vida era perigoso. Mandou então que o desagrilhoassem e, quando o levaram à sua presença, disse-lhe: "Tu és a causa de nos perseguirem." Assim dizendo, atirou-o ao mar. Assad, que sabia nadar, auxiliado pelas vagas, conseguiu chegar à terra. Ali, a primeira coisa que fez foi agradecer a Deus por tê-lo livrado de tão grande perigo e arrancado mais uma vez das mãos dos adoradores do fogo. Em seguida, despiu-se, torceu as vestes e estendeu-as sobre um rochedo, onde em breve secaram, com o calor do sol e do rochedo aquecido. Descansou, deplorando a sua desgraça, sem saber onde estava, nem para onde se dirigiria. Tornou a vestir-se, por fim,
e caminhou sem afastar-se demasiadamente do mar, até encontrar um atalho que seguiu. Andou mais de 10 dias por uma região desabitada, onde só lhe deparavam frutos silvestres e algumas plantas ao longo dos regatos. Chegou, enfim, às vizinhanças de uma cidade na qual reconheceu a dos magos, onde fora tão maltratado e onde era vizir seu irmão Amjad. Alegrou-se, mas cuidou de não se aproximar dos adoradores do fogo. Tratou, pelo contrário, de aproximar-se de alguns muçulmanos de que se lembrara. Por ser tarde e as lojas estarem fechadas, e como além disso encontraria pouca gente nas ruas, decidiu deter-se no cemitério, onde havia vários mausoléus. Afinal, encontrou um, por cuja porta aberta entrou. Voltemos agora ao navio de Behram. Após o lançamento de Assad ao mar, não tardou em ser rodeado de todos os lados pelos da rainha Marjana. Por não poder absolutamente se defender, Behram ordenou que se dobrassem as velas. Marjana, passando para o navio de Behram, perguntou-lhe onde estava o escrivão que ele tivera a ousadia de raptar do palácio. Rainha, respondeu-lhe Behram, juro-vos que não está no meu navio. Podeis mandar procurá-lo e vereis que sou inocente. Marjana mandou cuidadosamente revistar o barco, mas não foi possível descobrir o homem a quem ela amava tão apaixonadamente. Esteve a ponto de matar Behram, mas dominou-se, contentando-se em confiscar-lhe o navio e a carga, deixando-lhe apenas uma chalupa para que ele e seus homens pudessem alcançar a terra. Behram, acompanhado dos seus marinheiros, chegou à cidade dos magos na mesma noite que Assad se havia deitado no cemitério. Por estarem fechadas as portas, ele também se viu obrigado a procurar no cemitério um túmulo onde pudesse ficar para aguardar o dia. Infelizmente para Assad, Behram passou diante do túmulo onde ele tinha se refugiado. Entrou e viu um homem adormecido, com a cabeça coberta pelas vestes. Assad despertou e, levantando a cabeça, perguntou quem ele era. Behram imediatamente o reconheceu. Ah, sois a causa da minha ruína pelo resto da vida. Não fostes sacrificado este ano, mas não escapareis no próximo. Pronunciando tais palavras, atirou-se sobre Assad, pôs-lhe um lenço na boca para impedir que gritasse e ordenou aos marinheiros que o amarrassem. No dia seguinte de manhã, quando a porta se abriu, foi fácil Behram levar Assad ao ancião, que já o maltratara tão cruelmente, por ruas afastadas em que se não via ninguém. Mal entrou, fez com que ele descesse ao mesmo antro em que já estivera e informou ao ancião da sua volta e do mau êxito da viagem. O ancião não esqueceu de ordenar às filhas que castigassem, mais severamente ainda, o infeliz príncipe. Assad ficou estarrecido ao ver-se no mesmo lugar onde tanto havia sofrido e à espera dos mesmos tormentos dos quais se julgara livre para sempre. Começou a chorar o seu triste destino, quando viu entrar Dostana com um bastão, um pão e uma tigela de água. Estremeceu à vista daquela criatura desumana, e só em pensar nos suplícios diários que iria sofrer
mais uma vez por um ano inteiro, antes de enfrentar uma morte horrorosa. O dia que a sultana Sherazade viu aparecer naquele instante obrigou-a a se calar. Na noite seguinte, retomando o fio da história, disse ao sultão da Índia: do 136ª noite. Dostana tratou o infeliz príncipe Assad tão cruelmente como da primeira vez. Os lamentos e rogos de Assad, que lhe suplicava que o poupasse, unidos às suas lágrimas, foram tão fortes que Dostana não conseguiu evitar a piedade e chorar com ele. Senhor, disse-lhe cobrindo-lhe os ombros, peço-vos 1000 desculpas pela crueldade com que vos tenho tratado. Até agora não pude desobedecer a um pai injustamente indisposto contra vós, e que se obstina em vos sacrificar. Detesto esta barbaridade. Consolai-vos os vossos males. Chegaram ao fim, e eu tentarei reparar todos os meus crimes, cuja enormidade reconheço. Considerastes-me até este instante uma infiel, mas de agora em diante, vede em mim uma muçulmana. Já possuo algumas noções que me foram dadas por uma escrava da vossa religião. Espero que queirais terminar o que ela começou. Para vos demonstrar as minhas boas intenções, peço perdão ao verdadeiro Deus por todos os meus pecados e os maus tratos que vos infligi, e tenho certeza de que Ele me fará achar o meio de vos devolver a liberdade. Essas palavras serviram de grande consolo para o príncipe Assad, que deu graças a Deus por ter conseguido comover o coração de Dostana, e após agradecer-lhe, fez tudo para a confirmar nos seus bons propósitos, não somente de terminar de instruí-la na religião muçulmana, como também em lhe contar a sua história e das suas desgraças, apesar do seu elevado nascimento. Quando se certificou da firmeza da jovem, perguntou-lhe como faria para que sua irmã Kavami de nada se apercebesse. Não vos inquieteis, respondeu Dostana, saberei fazer com que ela deixe de vos importunar. Com efeito, soube sempre evitar que Kavami descesse aquele antro. Quanto a ela, visitava Assad frequentemente e, em vez de lhe levar apenas pão e água, oferecia-lhe vinho e boas iguarias, mandadas preparar por 12 escravas muçulmanas que a serviam. De vez em quando comia com ele, e tudo fazia para consolá-lo. Alguns dias depois, Dostana achava-se à porta de casa quando ouviu um pregoeiro público anunciar alguma coisa. Por não distinguir bem do que se tratava, visto que o pregoeiro se achava bem distante, mas se aproximava para passar diante da casa, tornou a entrar e, deixando a porta entreaberta, notou que ele caminhava diante do grão-vizir Amjad, irmão do príncipe Assad, acompanhado de vários dignatários e de uma multidão de gente. O pregoeiro encontrava-se apenas a alguns passos de distância quando repetiu as suas palavras. O excelente e ilustre grão-vizir que aqui está procura seu caro irmão, que dele se encontra separado há mais de um ano.
Se alguém o está prendendo ou sabe onde se encontra, ordena Sua Excelência que o leve à sua presença, que será recompensado. Se alguém o está escondendo, uma vez descoberto, será punido de morte, ele, sua mulher, seus filhos e toda a sua família, e a sua casa será arrasada. Mal ouviu tais palavras, Dostana fechou a porta depressa e foi procurar Assad. Príncipe, disse-lhe com alegria, estais no fim das vossas desgraças? Segui-me imediatamente. Assad, a quem ela tirara as correntes, seguiu-a à rua, onde ela gritou: Ei-lo aqui! Ei-lo aqui! O grão-vizir se voltou. Assad o reconheceu e, correndo para ele, o abraçou. Amjad, que também o reconheceu imediatamente, retribuiu-lhe o abraço. Fê-lo montar num dos cavalos e levou-o ao palácio em triunfo, onde o apresentou ao rei, que o nomeou um de seus vizires. Dostana, que não quisera tornar a entrar na casa de seu pai, arrasada no mesmo dia, e que não o perdera de vista até a chegada do palácio, foi enviada aos aposentos da rainha. Seu pai e Behram, levados à presença do rei com suas famílias, foram condenados à decapitação. Ambos, lançando-se aos pés do monarca, suplicaram clemência. Não há perdão para vós, respondeu o rei, a não ser que renuncieis a adorar o fogo e abraceis a religião muçulmana. Tomando essa resolução, salvaram suas vidas, assim como Kavami, a irmã de Dostana. Em consideração por Behram ter se convertido muçulmano, Amjad, que pretendia recompensá-lo pelas suas perdas, nomeou um dos seus principais oficiais. Behram, informado da história de Amjad, seu benfeitor, e de Assad, seu irmão, propôs a ambos mandar equipar um navio e voltarem para a corte de Camaralzaman, seu pai. Evidentemente, disse-lhes: há de ter reconhecido a vossa inocência e deseja impacientemente vos rever. Se não for assim, não será difícil demonstrar-lhe a vossa inocência antes de desembarcar, e se ele permanecer com a sua injusta opinião, só tereis um trabalho: voltar. Os dois irmãos aceitaram o oferecimento de Behram, comunicaram o seu plano ao rei, que o aprovou, e ordenaram que se aparelhasse um navio. Behram atarefou-se, e quando o barco ficou pronto, foram os príncipes despedir-se do rei. Enquanto lhe agradeciam todos os favores, ouviu-se na cidade um forte rumor. Ao mesmo tempo, veio um oficial anunciar que um grande exército se aproximava e que ninguém sabia de que forças se tratava. Diante daquela impressionante notícia, Amjad tomou a palavra. Senhor, disse ele, embora eu acabe de repor em vossas mãos a dignidade do grão-vizir com que fui honrado, estou pronto a prestar-vos os meus serviços. Suplico-vos, pois, deixar-me ir ver que inimigo se apresta a atacar a vossa capital sem declaração de guerra. Obtida a permissão do monarca, partiu Amjad imediatamente com um pequeno séquito. Não tardou o príncipe em descobrir o exército que lhe pareceu poderoso e que avançava sem cessar.
Os patrulhadores, já instruídos, acolheram-no favoravelmente e levaram-no à presença da princesa. Amjad, fazendo-lhe profunda reverência, perguntou-lhe se vinha como amiga ou como inimiga. E se vinha como inimiga, qual o motivo de queixa contra o rei, seu amo? Venho como amiga, respondeu a princesa, e não tenho nenhum motivo de descontentamento contra o rei dos magos. Os seus estados e os meus, de tal maneira se acham situados que é difícil entre nós uma divergência. Venho apenas exigir um escravo, Assad, que me foi raptado por um capitão desta cidade chamado Behram, o mais insolente dos homens, e espero que o vosso rei faça-me justiça quando souber que sou Marjana. Poderosa rainha, disse o príncipe Amjad, sou irmão do escravo que acabastes de mencionar. Havia-o perdido, mas tornei a encontrá-lo. Vinde que eu mesmo vô-lo entregarei. O rei meu amo ficará encantado com a vossa visita. Enquanto o exército da rainha Marjana acampava naquele mesmo lugar, o príncipe Amjad acompanhou-a até o palácio real, onde a apresentou ao monarca. E após recebê-lo o rei como merecia, Assad, que se achava presente e que a reconhecera mal a vira surgir, saudou-a. Marjana demonstrou-lhe toda a sua alegria por revê-lo, e naquele instante um mensageiro anunciou ao rei que do outro lado da cidade acabara de aparecer um exército ainda maior que o primeiro. O rei dos magos, estarrecido pela chegada de um segundo exército mais poderoso que o primeiro, o que era fácil de ver pelas nuvens de poeira que já cobriam o céu, perguntou: Amjad, que está nos sucedendo? Eis aí um segundo exército que vai nos destruir. Amjad, montando a cavalo, partiu imediatamente ao encontro do novo exército. Aos primeiros soldados pediu que o levassem à presença do comandante, um rei reconhecível pela coroa. Mal o viu de longe, apeou, e quando se achou perto, após prostrar-se de rosto no chão, perguntou-lhe o que desejava do rei, seu amo. Chamo-me Gaiur, sou o rei da China. O desejo de saber notícias da minha filha chamada Badura, que há muitos anos desposou o príncipe Camaralzaman, filho do rei Shahzaman, rei das ilhas dos filhos de Khaledan, levou-me a sair do meu país. Eu havia permitido a esse príncipe que visitasse seu pai, contanto que voltasse todos os anos para visitar-me e trouxesse minha filha. Entretanto, faz muito tempo que não os revejo. O vosso rei prestaria um grande favor a um pai aflito, se pudesse dizer-lhe algo de novo. Amjad, reconhecendo seu avô, beijou-lhe a mão com ternura e respondeu-lhe: Senhor, me perdoareis a liberdade quando souberdes com que este gesto pretendo dizer-vos que sois meu avô. Sou filho de Camaralzaman, hoje rei da ilha de Ébano e da rainha Badura, que tanto vos preocupa. Tenho a certeza de que gozam de perfeita saúde no seu reino. O rei da China, encantado por ver seu neto, abraçou-o ternamente, e o encontro tão feliz e inesperado fez ambos chorarem muito. Ao perguntar o rei da China a Amjad por que se encontrava naquele país estrangeiro,
O príncipe contou-lhe toda a sua história e a do príncipe Assad, seu irmão. Quando terminou, disse o rei da China: Meu filho, não é justo que príncipes inocentes como vós continuem a ser maltratados. Consolai-vos, que eu vos acompanharei a todos apaziguando. Voltai e comunicai a minha chegada a vosso irmão. Enquanto o rei da China acompanhava no ponto em que o príncipe Amjad o havia encontrado, este ia dar conta da mensagem ao rei dos magos, que o aguardava impaciente. O rei ficou espantado ao saber que um monarca como o rei da China havia empreendido tão longa e penosa viagem, movido pelo desejo de rever sua filha. Imediatamente deu ordens para que lhe aprontasse um banquete e pôs-se a caminho a fim de ir recebê-lo. Nesse intervalo, de outro lado da cidade surgiu uma enorme nuvem de pó, indicando um terceiro exército que se aproximava. O rei dos magos viu-se obrigado a suspender a partida e a rogar ao príncipe Amjad que verificasse o que acontecia. Amjad partiu e o príncipe Assad o acompanhou. Não tardaram em verificar que se tratava das forças de Camaralzaman, seu pai, que vinha procurá-los. Camaralzaman dera mostras de tão grande dor com a suposta morte dos filhos que Jondar não conseguira refrear o desejo de dizer-lhe toda a verdade. O rei decidira então procurá-los. O pai aflito abraçou ternamente os dois príncipes, chorando copiosas lágrimas que terminaram as amargas lágrimas que há tempo ele derramava. Os príncipes contaram-lhe que o rei da China, seu sogro, acabara de chegar naquele mesmo dia. Camaralzaman, então seguido de alguns homens apenas, foi visitá-lo no seu acampamento. Não haviam caminhado muito quando perceberam um quarto exército que avançava em perfeita ordem e parecia vir do lado da Pérsia. Camaralzaman pediu aos dois filhos que fossem averiguar o que se passava, enquanto ele os aguardaria. Partiram os dois jovens sem perda de tempo, e ao chegarem foram apresentados ao rei, que chefiava o misterioso exército. Após saudá-lo, perguntaram-lhe com que objetivo se havia aproximado da capital do rei dos magos. O grão-vizir presente tomou a palavra. O rei, a quem acabais de falar, disse-lhes: É Schahzaman, rei das ilhas dos filhos de Khaledan, que há longo tempo procura o príncipe Camaralzaman, seu filho, que há muitos anos abandonou seu país. Se algo sabeis, lhe proporcionareis o maior prazer do mundo. Responderam os dois jovens que trariam a resposta dentro em pouco e a toda velocidade foram anunciar a Camaralzaman que o último exército que acabava de chegar era o do rei Schahzaman. O espanto, a surpresa, a alegria e a dor de ter abandonado o rei, seu pai, sem dele se despedir, produziram tal efeito no espírito do rei Camaralzaman que ele perdeu os sentidos. Por fim, recobrou-se, auxiliado por Amjad e Assad, e quando se sentiu com forças, foi atirar-se aos pés do rei Schahzaman. Havia muito que não se via encontro tão patético. Schahzaman queixou-se
da insensibilidade do rei Camaralzaman, que tão cruelmente se afastara. E Camaralzaman deu vazão a todo o pesar pela falta que o amor lhe fizera cometer. Os reis e a rainha Marjana demoraram-se 3 dias na corte do rei dos magos, que os tratou com fidalguia. Os 3 dias assinalaram-se também pelo casamento do príncipe Assad com a rainha Marjana e do príncipe Amjad com Dostana, em consideração pelo serviço por ela prestado ao príncipe Assad. Os 3 reis, finalmente, e a rainha Marjana com Assad, seu marido, retiraram-se, cada um para seu reino. Quanto a Amjad, o rei dos magos que por ele se havia afeiçoado e que já estava bastante idoso, entregou-lhe a coroa. E Amjad dedicou-se com empenho a destruir o culto ao fogo e a estabelecer a religião muçulmana nos seus estados.